Glória a Deus. Estão todos aqui. Tenda essas mãos para cá, querido. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos nossos filhos, que nós temos tanto orado, né? Satanás tem investido tanto na vida dos nossos filhos, mas nós estamos aqui, os nossos filhos estão na tua presença, estão no teu altar, Pai. Por isso nós te adoramos, te agradecemos, porque esse lugar é o lugar que eles vão se apaixonar dia após dia, Senhor. Que o Senhor os faça crescer, desejando a tua presença acima de todas as coisas, que eles possam crescer desejando o Senhor, desejando o teu altar, que essa chama que arde no nosso coração possa ser transferida de geração após geração, e nós declaramos, nós vamos ver os nossos filhos aqui sendo poderosamente usados nas mãos do Senhor, e por onde é que eles passarem, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. A alegria deles é demais. Segunda Reis, capítulo de número 5, verso de número 1. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele, por intermédio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de uma lepra. Todas as tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Israel, está em Samaria, em Israel, ele o curaria da sua lepra. Verso 4. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes, as suas roupas, em sinal de medo, e disse: por acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Pai amado, muito obrigado, Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e fiel, e a sua presença, ela está sempre conosco, ao nosso lado. Muitas vezes na nossa ignorância nós deixamos de ouvir a tua voz, mas o desejo do nosso coração, tão latente como agora, é de que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração, Deus, tão sensível para entender o que o teu Espírito quer nessa noite. Portanto, encontre em nós um coração desejoso pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer uma estrutura para essa mensagem e levar você a compreender alguns segredos que tem nesse texto, que talvez, com muita naturalidade, nós ministramos sobre Naamã, mas eu quero te levar a uma outra perspectiva, uma visão um pouco diferente acerca daquilo que você, de repente, já foi ministrado na sua vida, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim: quem é, não precisa falar que é, ele simplesmente é. Quem é não precisa falar que é. Sabe por quê? Porque quem é, ele só demonstra quem ele é a partir do seu próprio ser, ok? Quando alguém pergunta quem é o seu Deus, você dificilmente tem condições humanas de explicar. Você simplesmente vai falar: ele é o grande eu sou. Porque ele é o que ele é, ele sempre foi, desde toda a eternidade, ele sempre vai ser.
E toda pessoa que tenta demonstrar que é alguma coisa que ela não é, isso não resiste muito tempo, senão a sua máscara ela cai e sai rolando muito rapidamente. Porque quem é simplesmente é. Entende ou não? Uma pessoa humilde, ela não precisa fazer força, porque você sabe que ela é humilde. Uma pessoa arrogante que tenta ser humilde, ela vai se esforçar demais para expor uma humildade que não habita no coração. E cedo ou tarde a máscara cai e a arrogância do coração, ela se torna tão latente, tão claro como a luz do dia. Então quem é não precisa fazer força, não precisa falar que é. Simplesmente ele é. E assim nós temos que ser. Alguém tem que olhar para você e saber quem você é pelas suas ações, as suas atitudes e o seu comportamento, não pelo aquilo que você fala. E assim nós sempre ministramos acerca dos nossos filhos. Os nossos filhos aprendem muito mais com o nosso comportamento do que com aquilo que nós falamos dentro de casa. Porque eles estão nos observando e muito pouco nos ouvindo. Porque talvez o teu filho, ele pode olhar para você, parece que ele está te ouvindo, mas na verdade ele está de olho na TV. Sim ou não? Mas quando você faz alguma coisa, ele é capaz de reproduzir na íntegra aquilo que você está fazendo. Às vezes a gente está em casa e eu vejo o Thales corrigindo, né? Tentando repreender a irmã dele. E eu me vejo no Thales, né? Eu me vejo no Thales de N maneiras, né? Mas quando ele repreende os irmãos, parece que eu estou me vendo naquela situação. E ali Deus me pega. Porque às vezes ele é grosseiro na forma de falar. E eu falo, filho, cuida da sua irmã, é sua irmã. É a princesinha de casa. E de repente, aquele olhar acusador da minha esposa, ele vira para mim e não precisa falar nada. Eu já entendi todo o recado. Agora é interessante que quando Pedro nega Jesus é um pouco diferente. Eu gosto disso porque quando Pedro nega Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha fitamente nos olhos de Pedro. E ali, diferente muitas vezes do irmão que está do teu lado, o olhar de Jesus não é um olhar de condenação, mas é um olhar de misericórdia. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, Jesus ali sofrendo aquele flagelo, carregando aquela dura cruz, aquela pesada cruz, ele olha fitamente aos olhos de Pedro e ali não precisa falar nada, porque uma lição grande é dada. E da mesma maneira, muitas vezes Jesus está olhando para nós. E nós achamos na nossa ignorância que esse olhar de condenação, olhando para você e falando que você não é digno. Mas muito pelo contrário, aquele olhar de Jesus, ele traz consigo uma mensagem muito, muito poderosa. Filho, continua firme nessa jornada, porque aqui ainda tem misericórdia e tem muito amor pela sua vida. Então, às vezes, nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo, nos julgando não digno de receber aquilo que o Senhor prometeu. Mas muito pelo contrário, digno ninguém é, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, nos trouxe uma justificação capaz de podermos novamente ouvir a voz do Senhor através do filtro do sangue do Cordeiro e a partir daí poder entrar no Santo dos Santos, onde a fumaça te esconde e os seus olhos me veem. Naquele lugar que nada mais importa dentro do teu quarto, que nada mais importa, só você e Deus. É a condição desse olhar misericordioso do Senhor, onde nós não somos dignos, mas somos justificados pela obra na cruz do Calvário. Amém? O governo e a autoridade são coisas muito distintas. Nem sempre quem governa tem autoridade. Nem sempre quem tem autoridade está na cadeira de governo. Preste atenção, quando Paulo está na cadeia, o carcereiro era a pessoa visualmente mais livre de todos, sim ou não? Porque Paulo está dentro da grade, Paulo está aprisionado, Paulo está justamente preso por guilhões, bolas de ferro amarradas em seus pés, no cárcere interior. Mas o carcereiro está do lado de fora da grade, Paulo ainda está gritando, eu sou o mais livre de todos aqui. Porque as prisões que te prendem, elas não são visíveis. As prisões que Paulo estava julgando que ele estava livre delas, são as prisões que outros tentavam aprisionar ele no seu corpo físico.
Mas ele sabia, ele tinha convicção da liberdade com que Cristo o libertou. E dentro do cárcere ele falava: eu sou o mais livre de todos aqui. Então a cadeira do governo nem sempre simboliza autoridade. Talvez a autoridade que Cristo te deu, no lugar que você não governa, você pode exercer ela, trazendo uma libertação para aquele lugar, trazendo vida, arrancando todo o espírito de morte, a partir daquilo que o Espírito Santo concedeu na sua vida, porque a liberdade que há dentro de você, ninguém é capaz de tirar de você mais. Compreende isso ou não? Porque no lugar que você está, não é capaz de te aprisionar. Por isso que a Bíblia diz que você precisa renovar sua mente, para você experimentar coisas. Lembra não? Eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício. Sacrifício vivo, não sacrifício mais morto. Não um sacrifício que precisa ser imolado, repartido ao meio e o sangue drenado. Agora é um sacrifício vivo. É o sacrifício onde eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo que eu sou e tudo que eu tenho ao Senhor. Eu me faço um sacrifício vivo para me experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Perceba que Jesus, ele nasce, ele cresce, ele pratica aquilo que ele veio praticar e ele morre na cruz do Calvário. E a vida dele é dividida em 3 partes. A primeira parte, o nascimento dele, vamos chamar de boa vontade do Senhor, colocou Cristo na terra. Aí Jesus, ele vai crescendo e até os 12 anos ele aparece, as Escrituras em algum momento menciona a infância de Jesus. Mas quando ele tem 12 anos, ele ensina no templo, os pais esquecem ele ali no templo, no meio dos sacerdotes, no meio dos fariseus, ensinando os mestres da lei. E que os pais esquecem, voltam num caminho de 3 dias, pega Jesus e dali para frente o nome de Jesus parece que é extinto. Deus esconde o menino, esconde o adolescente. Preste atenção nisso. Quando ele faz 30 anos de idade, mais ou menos, Deus começa a revelar o Cristo que havia em Jesus. E ele começa a operar os milagres, os sinais. Ele traz vista aos cegos, ele ressuscita os mortos, ele faz o coxo voltar a andar, ele faz o surdo voltar a ouvir, ele liberta aprisionados de demônios, ele liberta, ele expulsa demônios. E aqui eu vou chamar de agradável vontade do Senhor na vida de Jesus. Quando ele começa a operar os milagres, e assim é na tua vida e na minha vida. Os milagres são os sinais que o Senhor pode estar se agradando da sua vida, mas ainda não é a vontade perfeita, porque a vontade perfeita de Cristo estava na cruz do Calvário. Então boa, perfeita do Senhor para a vida de Jesus, ele nasce. Agradável vontade de Deus para a vida de Jesus, ele opera os milagres, mas ele veio para quê? Para cumprir um propósito. Quando você cumpre um propósito, você atinge a perfeita vontade do Senhor. E qual que era a perfeita vontade do Senhor para Jesus Cristo? É a morte na cruz. É onde ali ele estava selando aquilo que ele veio fazer, a redenção da humanidade, não mais por um sacrifício, o perdão pelos pecados, agora ele se torna um sacrifício suficiente. O cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, agora expressa esse sacrifício na cruz do Calvário. Perfeita vontade do Senhor. E aí a gente precisa começar a compreender isso, para a gente poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que eu preciso me tornar um sacrifício. Mas eu não preciso mais morrer pela causa, porque um já morreu pela causa. Amém ou não? Alguém já morreu pela causa, pelo projeto. E agora eu preciso viver uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, onde a minha vida é o próprio sacrifício. É a perfeita vontade de Deus. As circunstâncias, elas não são capazes de te prender, mas a tua mente é. Por isso da renovação. Satanás, ele não precisa te aprisionar dentro de uma cela. Ele precisa travar sua mente. Somente isso. Por quê? Porque se você não renovar a tua mente,
você vai continuar praticando as mesmas coisas que não deram certo. E os resultados, eles não vão ser diferentes. Entende ou não? Por que que Deus mandou bater na rocha, toca na rocha que vai sair água, e eles tocaram, saiu ou não saiu? A primeira vez. Mas depois Deus falou para eles, agora não toca mais, agora você tem que falar a rocha. E eles fizeram o quê? Repetiu a mesma coisa. Agora deixa eu falar uma coisa, saiu água ou não saiu? Mas perderam algo. Saiu água, mas perdeu algo. Tem gente que está ouvindo Deus falar, mas não está cumprindo o propósito. Por quê? Porque está repetindo o mesmo modelo de vida, sem renovar a mente, sem renovar a aliança com Deus, o relacionamento com Deus. E porque Deus está fazendo, não quer dizer que Ele está aprovando. Por quê? Porque existe uma vontade permissiva e uma vontade perfeita. Qual filho que bate na porta, pede um pão e o pai daria uma pedra? Então, por insistência, muitas vezes a gente conquista as coisas em Deus que não era a vontade dele te dar. Mas como um filho que importuna o pai acaba cedendo. Mas não é a vontade perfeita. E aquilo que não é perfeito para a tua vida pode tirar o propósito do teu coração. Pastor, mas por que dá? Porque talvez Deus está te provando se você quer voltar para o caminho dele ou se você quer permanecer nessa jornada que você está andando. O pai de Davi, ele deu uma missão para Davi, uma missão muito simples, singela. Davi, vai lá levar pão para os seus irmãos. Qual que era a missão de Davi? Levar pão. Levar pão para quem? Para os irmãos. Onde os irmãos estavam? Na guerra. Tem gente que tem uma missão muito simples. E a nossa missão nessa noite é trazer pão para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja. Por quê? Queridos, nós estamos em guerra e não podemos facilitar. A gente está em guerra pelo nosso casamento, a gente está em guerra pela nossa família e a gente está em guerra pela vida dos nossos filhos. Nós estamos orando pela vida das nossas crianças. A pastora Ivete compartilhou hoje, as nossas crianças estão sendo tocadas na saúde. Você vai no UPA, nos postinhos, vai na Sermed, os nossos filhos estão lá, cheios de vírus, bactéria, tudo de ruim. Então nós estamos em guerra, nós estamos sob um ataque do inferno na nossa vida. Então nós precisamos nos levantar como igreja, como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, homens que não facilitam para o diabo, mas vão diante dessa batalha levantar essa guarda. E como nós vamos fazer isso? Orando e instruindo. Orando e instruindo. É no sobrenatural e é no natural. O problema é que tem gente que vive tão sobrenatural que esquece que tem que ter pé no chão. Aí gosta de rodar, mas não consegue falar. Tem gente que vive tão pé no chão que não entende que as coisas acontecem no Espírito. E a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principado, potestade, todas as hostes malignas do inferno que vêm sobre a tua vida e sobre o teu casamento. E às vezes você está travando um embate dentro da tua casa sem entender que não é o teu marido que é teu inimigo, é Satanás que está tentando contra a tua família. E aí a gente vive uma briga, batendo. É ferro no ferro, é fogo dentro de casa. E não tem coragem de dobrar o joelho. Porque o crente, quando ele está de pé, é quando ele está com o joelho no chão. O crente, quando vence batalha, é quando ele está com o joelho calejado. O crente vence batalha na adoração. Davi diz isso. E Deus, o Senhor dos céus, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja. Ele está falando o seguinte: eu vou para a guerra, mas na adoração que eu venço ela. Eu vou só lá tomar posse daquilo que eu já venci dentro do meu quarto. E às vezes a gente está lutando lá fora, tentando vencer as nossas batalhas, sem antes vencer na adoração. Por que eu falei que Satanás não precisa pôr uma algema na tua mão? É só ele fechar a tua boca. Precisa pôr uma algema na tua mão. Para de adorar para você ver. Não precisa fazer força. É só ficar em silêncio que a sua batalha já foi perdida.
É só ficar calado, você não precisa fazer força. Davi tinha uma missão, levar pão para os irmãos que estavam em batalha. Agora Davi é um exemplo da humildade. Fala para mim, por quê, pastor? Porque Davi, ele era ungido rei, mas estava agindo como servo. E às vezes a gente nem foi derramado óleo ainda, e a gente já está se comportando como o rei da cocada preta. Às vezes a gente tem uma empresa que está em ascensão e já está se comportando como alguém que está na lista da Forbes. Já não conversa com ninguém, já não atende ninguém. Davi é o exemplo da humildade. Por quê? Porque é um rei se comportando como um servo. Davi, ele consegue ser fiel no pequeno, no pouco que Deus colocou na mão dele, porque ele sabe que aquilo que está sobre a cabeça dele não é uma coroa, mas é uma unção. E é melhor para você ter uma unção sobre a tua cabeça, um óleo derramado, do que uma coroa visível. Porque a coroa que você espera é aquela que Pedro fala, é aquela que João fala no Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim, lhe será dado uma coroa. Essa coroa que a gente busca. Então Davi, ele tem um comportamento que é uma lição para a nossa vida, é ser fiel no pouco. É naquilo que está na tua mão. É pouco, não é? Humilhante, não é? Mas eu sou fiel naquilo que o Senhor colocou. A minha empresa não é aquilo que eu queria ainda, não é aquilo que eu quero, mas o Senhor me deu a graça de fazer o que eu estou fazendo, então eu vou fazer o melhor que eu posso naquilo que eu tenho, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. É ser fiel. Eu vou ensinar no ministério infantil, eu vou ser a melhor professora, por quê? Eu não tenho condição, capacitação ainda, mas naquilo que o Senhor me confiou, eu vou dar o meu melhor. Em tudo que nós fazemos na nossa vida. É pequeno, mas te faz andar. É pequeno, mas te faz prosperar. É pequeno, mas te faz caminhar todos os dias. Pastor, a minha família não é tudo que eu desejo ainda, não é tudo que eu quero. Mas é uma família. O meu filho não é tudo que eu quero, mas é um filho. Quantas pessoas quiseram ter um filho e não tem, e você muitas vezes reclama daquilo que Deus te deu. Tem gente que é uma família, não tem, e nós estamos reclamando daquela que Deus nos deu. É pequeno, mas me faz andar, é pequeno, mas me faz lutar, é pequeno, mas me alegra o coração. É ser fiel naquilo que o Senhor nos deu. Quem sabe cuidar de coisa pequena, consegue administrar coisa grande. Quem cuida bem da família que tem, com certeza, o Senhor vai levar num momento muito especial. Quem cuida bem de uma portinha que abriu, vai cuidar bem de uma grande empresa. O problema é que a gente está desejando coisas grandes sem administrar o pouquinho que a gente tem na mão. Está entendendo ou não? Quantas pedras Davi pegou no ribeiro? 5 pedras. Mas quantas ele precisou? Uma só. Davi vai lá, pega 5 pedras, mas ele tem um propósito. Sabe qual que é o propósito? Não tem um só gigante. Tem 5. É que a gente não sabe. Por quê? Porque Golias aparece. Mas está lá o irmão de Golias, o pai de Golias, está o primo de Golias, está todos os representantes da província dos filisteus. E Davi vai para o ribeiro. Sabe por quê? E aqui tem uma lição para você e para mim. Ele pega 5 pedras. Sabe por quê? Porque você não pode alimentar os gigantes da sua vida. Você tem que matar cada um deles. Independente de qual seja. Davi pega as pedras, vai lá, precisa de uma só. Sabe por que precisa de uma só? Porque você não precisa de muita coisa para ser usado nas mãos do Senhor. Você precisa de uma coisa certa. Você não precisa andar armado para ser usado na mão do Senhor. Você pode se tornar a arma que Deus precisa nessa terra. Você não precisa de grandes recursos para servir a Deus. Você precisa ter uma boca, 2 pernas, e não precisa nem de pernas. Você precisa ter um coração rendido ao Senhor. Às vezes a gente visualiza muito e deixa de olhar para o pouquinho que a gente tem, que Deus vai nos usando dia após dia. Quantos pães o menininho tinha? 5 pães. Sim ou não? Olha que interessante. Os discípulos de Jesus vão lá e falam para ele: Jesus, vamos despedir a multidão. Por quê? Porque estão todo mundo cansado.
O sermão foi pesado, vamos despedir a multidão. E Jesus fala, mas o que vocês têm aí? Procura entre vocês o que vocês têm. É interessante que quando os discípulos procuram, aparece um menininho com 5 pães e 2. Agora Jesus traz para mim. É 5 pão, é uma multidão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O pouco que você tem é suficiente para Deus fazer grandes coisas na sua vida. O pouquinho que você tem. É 5 pãozinhos. Acho que os discípulos olham para aquilo. Cara, ele está de brincadeira, meu. Ele já fez tanta coisa, mas agora é demais. Agora é muita coisa. Aí eles levam até Jesus. Olha que interessante. Jesus faz o quê? Parte. E repartiu para quem primeiro? Para os discípulos. E os discípulos repartiram para a multidão. E aqui tem um segredo muito especial. Sabe qual que é? Repartir o pão. Repartir o pão não é dividir. Deus nunca divide nada com ninguém. Deus reparte. Sabe por quê? Porque toda vez que você reparte com alguém o pouco que você tem, aquilo provoca multiplicação na sua vida. Quando você divide aquilo que você tem, você está dividindo. Legal, mas Cristo, Ele nos ensina a repartir. O pouco que eu tenho, eu reparto com você. O pouco de alegria que eu tenho, eu reparto com aquele que está enfermo, com aquele que está depressivo. Pastor, eu não tenho tempo, mas meia horinha do meu almoço eu vou tirar para orar pela vida daquela criança que está enferma. É repartir aquilo que Deus me deu, oferecendo e honrando o necessitado. E aí, olha que legal. E repartiu. E toda a multidão foi alimentada. E a Bíblia diz que o quê? Sobrou. Sobrou quanto? 12 cestos. Levante sua mão direita. Deixa eu profetizar na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus na sua vida, querido. O nosso ano tem 12 meses. Aquilo que você tem repartido com o Senhor no seu tempo, seu talento, seus dons, as suas finanças, a sua graça, a sua unção. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida. Esses 12 meses, esse restante de ano vai ser tão abundante na sua vida, querido. Você vai dar e não vai tomar emprestado. Em nome de Jesus, a sua saúde vai ser preservada. Vai tomando posse. Os teus filhos vão ser preservados. O teu casamento será preservado. O teu trabalho preservado, as suas finanças preservadas, o teu amor, a tua alma, o teu espírito será tão cheio da presença do Senhor que você nunca experimentou uma medida tal, em nome de Jesus. E eu estou profetizando agora, é com Deus na sua vida, querido, em nome de Jesus. Você não precisa de muita arma, você só precisa ter as armas certas. Davi não precisava das 5, mas ele pegou as 5, sabe por quê? Porque ele sabia que na mesma trincheira ele alimentou os soldados com pão e matou o gigante com pedra. Sabe o que a gente está fazendo na nossa vida? Alimentando o gigante e lançando pedra no irmão. É isso que a gente faz. A gente às vezes, alimenta os gigantes na nossa vida. Aquele mal que está nós passando, a gente fica ruminando aquilo, alimentando aquele gigante na minha vida, na minha família. De repente é um pecado, de repente é uma desobediência a Deus, de repente é uma prática, é um comportamento ruim, uma mentira, e a gente vai alimentando esses gigantes na nossa vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você: todo gigante que você alimenta, ele está crescendo para te matar. Todo gigante que você alimenta na sua vida, na tua família, ele está criando corpo para depois vir contra você. Os irmãos você alimenta. Sabe o que é os irmãos? É esse camarada que está do teu lado, essa moça linda que está do teu lado. Esse irmão você alimenta, e não é só com pão. É com um abraço, com um beijo, com Jesus te ama. É com cuidado, com uma mensaginha durante a semana. Deixa eu falar para você, uma mensaginha tão insignificante, não é? Mas talvez ela pode salvar a vida de um depressivo num momento que ele mais esperava, de um abraço. Deixa eu falar para você, você que recebe mensagem aqui nessa igreja, não reclama não. Sabe por quê? Você pode passar uma vida inteira em lugares e nunca receber uma atenção de alguém. Toma cuidado, porque parece insignificante, mas salva a vida.
O abraço que você dá aqui dentro da igreja parece insignificante, mas salva a vida de alguém. Um beijo que você dá na vida do teu filho antes dele ir para a escola pode livrar ele das artimanhas de Satanás dentro da escola. É em nome de Jesus. Pega essa aí que foi forte, hein? Meu Deus, serviu para alguém. Segunda Reis, lá o texto vai falar de Naamã. Presta atenção. A história de Naamã, ela traz uma confusão para nós. Por quê? Porque a gente sempre ouviu falar de Naamã a respeito do quê? Da lepra. Agora é interessante que o texto não começa falando da lepra de Naamã. Vamos ler de novo? Olha o texto, é capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. O texto começa falando assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era o quê? Um leproso? Primeiro o texto diz assim, olha lá. Naamã, comandante do exército, o rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque no meio deles o Senhor tinha dado vitória à Síria. E aí o texto segue dizendo, ele era herói de guerra, porém, ele tinha lepra. Essa história ela já começa dando um tapa no nosso orgulho. Essa história já começa tratando a nossa alma. É por isso que essa história ela é tão simples, porém ela é tão profunda, porque ela já começa revelando aquilo que Naamã tem? Não, começa revelando quem nós somos diante desse texto. Por quê? Porque quando a gente prega sobre a lepra, a gente nunca prega sobre o grande homem que Naamã era, conceituado. Então isso já revela a nossa visão acerca das circunstâncias. Pastor, mas está errado? Não, não está errado. É só a gente começar a olhar para aquilo que realmente tem valor para nós. Pastor, eu vou pregar, querido, deixa eu te falar, eu vou pregar sobre a lepra de Naamã por toda a minha vida, não tem problema nenhum. Mas hoje eu quero falar sobre o grande homem, acerca das circunstâncias que aconteceram, que Naamã, ele precisou de um instrumento, eu vou chamar de um instrumento, de uma menininha pequena para revelar o propósito de Deus na vida dele. E a lepra foi fundamental para ele alcançar o favor de Deus na vida dele. Presta atenção, quando vamos falar sobre Naamã, nos pegamos tanto a sua lepra que ficamos cegos de enxergar as suas qualidades. O texto não começa falando sobre a lepra, mas a lepra chama atenção. E aqui é uma maneira como que você vê as coisas na sua vida. O que mais te chama atenção? As angústias que você vive ou as alegrias que o Senhor tem proporcionado? O que mais chama atenção no teu casamento? As brigas, as intrigas ou aqueles momentos de alegria? As lembranças dos momentos bons, aquele relacionamento que parece que tem aqueles momentos de pico de alegria, mas durante um bom tempo foi pura frustração e feridas que a gente passa. O homem estava sofrendo de lepra, e não é qualquer briguinha, a carne dele estava apodrecendo. Mas o texto começa, um grande homem diante do seu Senhor, um homem conceituado, um herói de guerra. Porém, ele tinha algo na sua carne. Ele era um homem valoroso, um homem bem conceituado. E aqui tem um grande problema, tão sério e tão grave na sociedade. Nós focamos na sua lepra, esquecemos das suas qualidades. Sabe por que a gente muitas vezes não consegue se relacionar bem dentro de casa? Porque quando a gente altera a voz, nunca é para gritar eu te amo, é para gritar seu emprestado. A gente altera a voz dentro da nossa casa para ferir o coração e a alma daquele na qual nós estamos justificando as nossas próprias decadências. É melhor com que eu levante a minha voz para dizer eu te amo e eu vou gritar para o mundo inteiro ouvir, do que eu gritar para ferir. E o que o texto está falando assim, é para a gente ajustar a nossa visão, nosso foco, e entender que a lepra é um sinal na carne, mas não resume a vida de quem tem. O teu casamento está passando por um momento difícil, mas não resume a sua história. A sua vida, você está passando um momento difícil na sua vida financeira, mas não é o teu destino, é só um pedaço dela.
E às vezes a gente desiste das coisas importantes da nossa vida, porque numa etapa, entre parentes, a gente passou uma dificuldade. Mas não resume a nossa história. Aquilo que o Senhor escreveu na tua vida, querida, acerca da tua vida, é uma vida plena de alegria, uma vida saudável, cheio da presença de Deus, é uma família abençoada, é filhos abençoados, é uma esposa abençoada, é um trabalho abençoado. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E parece que a gente resume a vontade de Deus num espaço de tempo. Olha só que interessante. A mulher de Ló. Aquela mulher, ela tem uma palavra, tem 2 anjos lá. Cara, vocês vão sair daqui, que Deus vai destruir esse negócio aqui. Vocês precisam sair daqui e não podem, de forma alguma, olhar para trás. Porque a destruição que o Senhor vai causar é tão terrível. Porque vocês olhando para trás, vocês não vão conseguir enxergar onde eu quero levar vocês. Agora segura aí. A mulher de Ló fez o quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha para frente, você dá destino à sua história. Quando você olha para trás, você sente saudade de onde você saiu. Tem gente que está cheio de saudade de um tempo atrás, sem entender que o lugar que Deus vai te levar é infinitamente melhor do que o lugar que você deixou. Por isso que quando você olha para trás, você não consegue enxergar o futuro. E a revelação é essa. A revelação te aponta o futuro, nunca o teu passado. A revelação de Deus, presta atenção nisso, querido. Você que está se sentindo mal nesses dias, Satanás é o acusador. Ele vai lembrar o teu passado para falar que você não presta, que você é uma prostituta, que você é um viciado, que você é um mentiroso. Mas Deus, quando fala para você do teu passado, é somente para te alertar. Olha de onde eu te tirei, olha onde eu estou te levando, olha da lama que eu te tirei, olha a luz que eu estou te carregando, querido. Olha de onde eu te tirei, daquela família, daquele cerco de amigos, do meio da prostituição, eu te tirei lá do meio dos mentirosos, eu te tirei daquele lugar. Agora olha para frente, onde eu estou te levando. Para de olhar para trás e desejar comer cebola no deserto, no Egito. Presta atenção. Aquela mulher, ela estava de mão dada com um anjo. Ela e sua filha. E Ló também. Agora tem coisa que acontece na sua vida e você não entende porque você foi arrastado de lá. Porque Deus, se Ele não te tirar arrastado, você não sai por conta própria. Tem lugares que Deus precisa te arrastar de lá e você não entende porque machucou. Machucou, Deus me arrancou de lá, cara. E você não entende que é Deus te puxando daquele lugar. Tem lugar que Deus precisa te arrancar, porque por conta própria você não tem condição de sair. Tem relacionamento que se Deus não te arrancar de lá, o problema é que quando Deus te tira, provoca dor, provoca lamento, provoca choro. Mas a compreensão de que Deus tem sempre o melhor te faz acreditar. Quando falta fé, começa o quê? Obediência, gente. Meu Deus, eu falei umas 500 vezes aqui. Vamos de novo para parecer que todo mundo lembrou. Quando falta fé, começa o quê? Então eu começo a obedecer a voz de Deus, mesmo não acreditando mais. Quando eu não acredito, eu começo a obedecer, porque eu sei que o meu Pai quer o melhor para mim. Quando você tem visão para enxergar a lepra do outro, revela mais do teu coração quão cego você é para enxergar a sua própria lepra. Quando nós enaltecemos o problema do outro, a ferida do outro, a gente está tentando camuflar as nossas próprias feridas. Preste atenção. A gente tem muito argumento para aconselhar os outros, não tem? Mas a gente odeia quando alguém vem tocar na nossa ferida. A gente tem muitas palavras para dar para o casamento do outro, mas a gente odeia quando alguém vem tocar no nosso casamento. A gente dá lição de moral para todo mundo, mas tem que tomar cuidado com o nosso próprio caráter. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou passando, sabe do que eu estou falando, perdão. Né? Tem um filho bebezinho, tem palpite que vem pelo correio. Sim ou não? Não chacoalha desse jeito. Para de pegar no colo.
Não dá chupeta agora tira a chupeta, agora a mamadeira, agora é 30 graus, agora é 23, agora tem que tirar a fralda, agora tem que pôr a fralda, corre para lá, não chacoalha para dormir, senão vai viciar. Não é verdade? A gente tem palpite para tudo, gente. Só que quando é com a gente tem dificuldade de assimilar. O problema é esse, quando a gente enaltece a ferida do outro, a gente apresenta a nossa cegueira, porque a gente tem dificuldade de expor as nossas próprias lepras. A visão é tão importante que ela não te aponta o passado, ela te mostra o futuro. Olha, o texto segue dizendo que ele era herói de guerra, porém ele sofria de lepra. Ele era herói de guerra, mas ele sofria de lepra. Sabe o que isso me mostra? Que os seus diplomas abrem portas, mas é o teu caráter que sustenta elas abertas. Teu diploma pode abrir as portas para você entrar, mas quem você é de verdade é que vai manter essas portas abertas. Os relacionamentos, Douglas, a gente entra, por quê? Porque a gente mostra quem a gente quer que o outro veja. Sim ou não? Eu mostro o pastor que vocês querem ver, mas quem anda comigo sabe quem é o Eduardo. E aí tem um problema sério, porque aí tem que ter aliança, aí tem que ter misericórdia, aí tem que ter muito amor, tem que ter muita compaixão, tem que perdoar bastante. Por quê? Porque a gente mostra em público aquilo que a gente quer que o outro vê. Mas as nossas lepras, as nossas dificuldades, os nossos limites, a gente deixa camuflado. É herói de guerra, mas tem lepra também. É herói de guerra, é homem de Deus, mas também tem limite. O casamento parece abençoado, mas tem suas dificuldades. O trabalho é uma bênção, mas tem suas dores. É herói de guerra, mas tem suas lepras. E agora o que eu vou fazer com isso, Wesley? É a maneira com que eu vejo isso, com que eu extraio isso. Preste atenção, esse homem, ele chega, ele apresenta as suas dores, os seus flagelos a uma menina que ele acabou de trazer escrava, de dentro de Israel, de dentro de Samaria. E a menina chega na sua senhora, naquela que agora trouxe ela para trabalhar dentro de casa. Ela fala assim, imagina ela cochichando, sei não, viu, mas eu conheço alguém que se ele tivesse lá onde vocês me tiraram, ele podia curar essa lepra aí. E aí é interessante que Naamã, ele vai para onde? Vai para o rei. E a Bíblia diz que ele contou, foi assim, assim, assim. E o rei escreve uma carta de punho, leva essa carta. Quando o rei de Israel receber a carta, ele vai ler os descritos e ele vai abrir as portas que você precisa. E é interessante que quando o rei de Israel recebe a carta, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Sabe o que ele faz? Por acaso eu sou Deus para te curar? Você está vindo até mim para eu te curar? Na verdade, o que você quer é voltar a me destruir. Por quê? Porque ele acabou de sair de uma batalha que devastou Israel, e Naamã tinha um exército debaixo da sua guarda, que se ele desse um sinal, dizimava Israel. Quando o rei de Israel pede aquela carta, ele fala assim, então quer dizer que você veio aqui achando que eu sou Deus. Isso é impossível. Então, na verdade, você veio aqui me afrontar, porque o teu desejo é encontrar em mim alguma coisa que te dê oportunidade para você me matar. Olha só, a menina mandou ele lá. O que ele não entendeu é para onde ele tinha que ir. O que ele não entendeu é para onde ele tinha que ir. Às vezes a gente quer o favor do rei, mas nós estamos precisando de um homem de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está visualizando aquele que atingiu o sucesso, aquele que é o cara, aquele que aquele está em evidência, está debaixo do holofote, está na internet, está na boca do povo. Mas é na humildade é que o Senhor se apresenta nas nossas vidas. É na boca da simplicidade, é na palavra simples, é no meio do povo de Deus. Talvez você está buscando em outros lugares, mas do teu lado tem um homem de Deus, tem um profeta, tem a profetisa, que você precisa para trazer cura e manifestar um milagre na sua vida. Olha só,
A menina estava dentro de casa. Fala para ele que lá tem um profeta, ele procura o rei. Mas é importante que você entenda, e eu não quero nem levar para a lepra dele. É importante que você entenda que as coisas que nós menosprezamos, talvez são as coisas mais importantes que Deus usa na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado. Não menospreze uma reunião. Porque talvez o que Deus vai falar com você naquele dia pode alterar o rumo da tua história. Não despreze um culto de oração. Porque naquele dia Deus pode falar com você coisas que você vem orando e pedindo resposta há anos na sua vida. Não despreze o período de adoração, porque talvez para você é só música, você está só esperando a palavra, mas na adoração Deus vai construindo coisas inefáveis, coisas imortais na sua vida, coisas tão valiosas que em momento algum na sua vida você é capaz de construir. Não despreze o abraço do irmão mais simples da igreja, porque talvez é Deus, através da vida daquele irmão, que no momento que ele te abraçar, ele vai trazer cura na tua alma e nas suas feridas. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida, pela sua família. Em nome de Jesus. Parecia uma menina, mas ela foi a chave que mudou a vida de Naamã. Parece um irmãozinho, mas talvez ele é a chave que você precisa para mudar a sua vida. Feche seus olhos, você que pode.